Aproveitando que você está de pé, pega a sua Bíblia comigo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo nessa noite, Atos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela o texto a qual nós faremos uso nessa noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente o que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando nele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lugar. Versículo de número 20. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E no dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes fez um discurso. E o povo clamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Vamos repetir todo mundo junto o versículo de número 24, que diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava.
Quantos podem glorificar esse Deus nessa noite? Podemos acomodar-se dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor por essa palavra. Meus irmãos, Atos capítulo de número 12 nos narra mais uma das inúmeras perseguições que a igreja primitiva sofria pela mão das autoridades, não só judaicas, mas também, como aqui está descrito, pelo rei Herodes. A gente se pergunta quem é esse rei Herodes. Esse Herodes, ele não é o Herodes que tentou matar Jesus quando ele era um bebê. Esse Herodes, ele era conhecido como neto de Herodes o Grande. Ou seja, aquele Herodes dos dias de Jesus, esse aqui era neto dele. E é interessante que ele pertencia à hierarquia ou dinastia herodiana, que governava sob a autoridade romana, era amigo pessoal do imperador romano. Ele reinou ali aproximadamente em 41 a 44 depois de Cristo, e recebeu esse governo praticamente de todo o território do seu avô, o Herodes o Grande, como por exemplo, Judeia, Samaria, Galileia e Pérea. O seu reinado foi muito breve, porque nós temos aqui a morte desse homem sendo descrito. Mas o que ele fez em Atos capítulo 12? Segundo o relato bíblico, ele mandou matar o apóstolo Tiago o Grande, ou Tiago o Maior. Já preguei sobre isso. Ele decapita este apóstolo, e ele percebeu que os judeus gostaram do martírio de Tiago, porque naquela época os religiosos e líderes da religião judaica viam a igreja como se fosse uma grande ameaça. Então, quando Herodes mandou matar Tiago decapitado, os judeus gostaram disso, e como ele era político e queria ter a aproximação dos judeus, ele decide fazer algo: continuar perseguindo essa igreja, e pegou um dos maiores líderes do cristianismo. Ele pega o apóstolo Pedro e aprisiona-o com o intuito de apresentar aos judeus após a festa da Páscoa. Ou seja, Pedro aqui preso, ele seria um triunfo para Herodes, porque assim como ele matou Tiago, ele agora quer matar Pedro diante de todo o povo judaico, para assim ganhar fama, notoriedade e aplauso do povo judeu. Então, interessante que esse homem, ele prende Pedro, o maior líder da igreja primitiva. E repito, isso era um troféu, não só para Herodes, como também para os judeus. O que me chama a atenção é o que permeia esse texto, nessa expectativa de apresentar Pedro. A Páscoa era sagrada, então os judeus não pediriam para matar Pedro durante a Páscoa. Fizeram isso com Jesus, onde ele foi morto antes deles comerem a Páscoa. Mas esse fato de prender Pedro seria uma glória, seria o aplauso, seria uma grande festividade de triunfo desse imperador. Só que a Bíblia Sagrada nos mostra do versículo 1 até o versículo de número 5, nós observamos que aparentemente estava parecendo que o inferno estava prevalecendo, porque a igreja primitiva, mesmo que triunfante no poder da mensagem, mas o capítulo 12 inicia como se fosse um sentimento de luto. Tiago foi decapitado, prenderam o apóstolo Pedro, nosso líder maior, e agora vários cristãos estavam sendo perseguidos por Herodes. Então automaticamente vinha esse sentimento, porque esse capítulo começa sombrio. Eu vou repetir: Herodes manda matar Tiago, Pedro está preso, a igreja aparentemente acuada, o povo começa a aplaudir essa perseguição. Esse Herodes, esse neto de Herodes o Grande, governava para agradar os judeus. Ou seja, parece aqui que o mal venceu, a igreja perdeu, o céu está em silêncio, nada acontece. E é interessante que às vezes é esse sentimento que permeia a nossa existência. Tem dias que parece que o céu está de bronze, tem dia que parece que as coisas não vão dar certo, tem dia que parece que o milagre não vai acontecer, tem dia que parece que a gente vai parar, tem dia que parece que tudo está dando errado, sentimento de luto, de adversidade. Aonde está Deus?
Pedro vai ser morto, se Tiago foi decapitado, o que será do apóstolo Pedro? Só que a Bíblia nos conta que no versículo 5, tudo começa a mudar. Vou repetir, no versículo de número 5, tudo começa a mudar. Aonde começa a mudança? Quando a igreja decide orar. A oração muda a situação, porque o versículo de número 5 vai nos dizer: Pedro era guardado na prisão. Olha só, todo o aparato militar, colocaram preso o apóstolo Pedro diante de cadeias, portões de ferro, soldados que estavam junto dele, guardas que vigiavam o lugar. Era o triunfo de Herodes, seria o aplauso, a festa da vergonha, da morte. Vamos humilhar os cristãos. Mas no versículo 5, no sentimento de luto, de adversidade, de céu de bronze, de problemas, pessoas acuadas, preocupações, medo, ansiedade, a igreja decide orar. E a oração, ela é poderosa para mudar a situação, porque o diabo, ele é sagaz, ele persegue, ele se levanta, mas ele não é besta. Ele sabe que há poder quando a igreja se reúne para orar. A oração é poderosa para mudar a situação. Enquanto Herodes planejava uma festa pública de humilhação, a igreja estava fazendo culto de intercessão. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito forte. Enquanto Herodes planejava a festa da paralisação da igreja, da vergonha da igreja, da morte de Pedro, de acuar a igreja não estava acuada, a igreja estava com a porta fechada, orando. Eu quero profetizar: ninguém vai parar a sua trajetória, porque a oração é poderosa para mudar o ambiente. Quem está entendendo essa palavra, levante as suas mãos essa noite. Olha para alguém do teu lado, diga: a oração muda tudo. Diga assim: diante da adversidade, diga: vai orar. Diga: a oração é eficaz, a oração é poderosa, a oração move o céu. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando o justo clama, o céu se abre, o milagre acontece. Quando a igreja se reúne para orar, o reino espiritual começa a se mover. E eu quero declarar na sua vida: chegou a hora de vivermos sinais que virão debaixo da oração da igreja. É tempo da gente orar. Tá triste? Ora. Tá batido? Ora. Tá pensando em desistir? Ora. Tá difícil a tua casa? Ora. Tá com luta financeira? Ora. O diabo se levantou? Vai orar. Reúna para orar. Vem para a igreja para orar. Participa das campanhas, porque quando a igreja se reúne, nós não paramos. Nós fechamos a porta e vamos orar. Ninguém para a igreja, porque todas as vezes que o diabo prepara uma festa pública para parar a igreja sabe que a nossa delegacia ainda é o joelho no chão e oração. Quem está aqui nesse culto entendendo esta palavra? O que é interessante observarmos nesse texto, e a grande verdade que nós temos envolto dessa passagem bíblica, é que, como eu disse, do versículo 1 até o versículo 4, o sentimento é sombrio, é preocupante. Há um silêncio no ar. A igreja está orando, mas parece que o céu não responde, ou parece que o céu não está vendo. Só que a Bíblia me ensina nesse texto algumas verdades para aplicar na nossa vida. Você sabia que nem todo silêncio é ausência de Deus? Muitas vezes Deus está preparando o cenário para a vitória. Nem sempre o silêncio de Deus significa Ele não está conosco. Isso é mentira do diabo. O fato do mal agir com liberdade não significa que Deus perdeu o controle. Ah, por que isso veio? Por que está acontecendo isso? Isso não significa que Deus perdeu o controle. Deus está no controle da sua situação. Não vou repetir isso. Deus está no controle da sua situação. Oh glória, esse triunfo aparente do mal é sempre temporário. Deixa eu falar uma coisa para você: o mal não vence para sempre. Essa aparente vitória do mal é só aparência.
Deus nunca perdeu uma guerra. Deus nunca perdeu uma batalha. Alguém entende a grandiosidade do teu Deus, hein? Vou repetir: teu Deus nem empatou, nem empata e nunca vai empatar. O nosso Deus é vencedor. Então Deus nunca se atrasa. Mas às vezes a gente consegue observar que Ele permite que diante do cenário venha adversidades contrárias à nossa existência. O que parece derrota da igreja, aqui nesse texto, que tem aparência de derrota, pode ser apenas o início de uma intervenção sobrenatural. Porque parece derrota, mas o sobrenatural, ele entra no natural e ele faz a confusão na mente. Ninguém entende os projetos de Deus. Deus complica porque Ele explica, e Ele explica porque Ele complica. Parece que está tudo errado quando o inimigo celebra cedo demais. Vencemos, vai vir a festa, vão matar Pedro, parece que está vencendo, está festejando antes do tempo. É porque ele não conhece que o final da tua história está escrito pelo dedo de Deus. Deus está controlando a sua existência. É interessante, meus irmãos, que você não pode interpretar esse momento de dor que você está vendo como se fosse algo de aniquilamento. Terminou, acabou. Mas você precisa olhar para o controle de Deus. Confia em Deus. Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está inativo. Deus está trabalhando por você. A pressão desse mundo não anula os propósitos de Deus, apenas o revela. O cenário pode ser de prisão, medo, morte, mas Deus ainda escreve libertação, milagre, poder, evangelho crescendo, igreja avançando. Antes do agir visível de Deus, sempre há um momento que tudo parece piorar. Estou preso. O que vai acontecer? Vou morrer. E a igreja orando por Pedro, e às vezes Deus em silêncio. Você já orou alguma vez e pareceu que o céu estava de bronze? Não tem dia que o período é sombrio, a gente fica, meu Deus, e agora? Onde está Deus? E Deus fica... Esse silêncio de Deus dói. Esse silêncio de Deus machuca. Só que Pedro aqui, ele é um cabra excepcional. Porque eu fiquei pensando comigo. O texto bíblico diz no versículo 6. Coloca aqui para a gente o versículo 6. Olha só, olha para esse texto com muito carinho. O texto bíblico nos diz assim: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, é véspera. O que Lucas está falando? Porque Lucas é o escritor do livro de Atos. O que ele está falando aqui? Ei, foi na véspera. Amanhã ele seria apresentado e morto. É a véspera da morte. Deixa eu te perguntar, o que você faria se você soubesse que amanhã você iria morrer? Qual seria a tua atitude se amanhã você pensasse: amanhã eu vou ser decapitado que nem meu irmão Tiago? Meu irmão em Cristo Tiago. Cortaram a cabeça de Tiago, o meu vai ser amanhã. O que você faria? Mas o que me chama a atenção é a atitude desse crente. A Bíblia diz: nessa mesma noite, amanhã iria morrer. Naquela mesma noite, Pedro estava dormindo. Quem é que dorme diante de ameaça de morte, irmão? Quem é? Quem é o louco que vai dormir sabendo que amanhã a cabeça dele vai rolar? Isso aqui é a atitude de quem entende. Se for para morrer, porque chegou o fim do propósito de Deus na minha vida na terra. Eu vou descansar em Deus. E Pedro ensina: dorme, porque Deus está cuidando da tua existência. Alguém está aqui nesse culto ainda, dando glória a Deus aí? Será que tem pentecostal aqui dentro dessa igreja? Será que você pode pegar na mão desse amigo e amiga que está do teu lado com muito carinho e diga para esse irmão, para essa irmã, diga assim: dorme tranquilo. Diga: amanhã o milagre vai acontecer. Diga: e se não acontecer, a tua vida está na mão de Deus.
Diga assim: hoje você vai dormir tranquilo. Pastor, eu não sei nem como é que eu vou pagar o boleto amanhã. Dorme que amanhã Deus proverá. Pastor, eu não sei nem o que o médico vai dizer amanhã. Dorme que amanhã Deus vai prover. Pastor, estou debaixo de uma luta travada faz 3 dias que eu não durmo. A palavra de Deus essa noite para você: essa noite você vai dormir. Você vai dormir. Porque crente é o único povo que baba no travesseiro sabendo nem o que vai acontecer. Está na prova, está na luta, a porta fechada, o milagre não vem, a resposta não vem, o silêncio de Deus, ameaça de morte, medo da morte, ansiedade, problema para lá e para cá, perseguição. E Pedro olhou para o soldado do lado: boa noite. Olhou para o outro assim: boa noite, eu vou dormir aqui. E Pedro está dormindo. Isso aqui é coisa de crente. Eu admiro o crente. Sirvo a Deus toda a minha vida, eu admiro o crente. O crente gosta de dormir. É soneca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca o celular para despertar de manhã. Só Deus sabe a guerra, sabe nem como é que vai vencer. Aí a mãe tem que ir lá: ei, bichinho, acorda. A mulher vai lá e vai trabalhar não, homem. Levanta aí, meu irmão. Está dormindo lá, porque crente entende, como diz o salmista no Salmo 13 e no Salmo 4, ele vai dizer assim: em paz me deito e em paz eu me levanto, porque o Senhor me sustentou. Dorme, 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 dorme. A tua vida está na mão de Deus. Alguém está aqui para dar glória a Deus para Jesus? Dorme, descansa diante dessa guerra. A igreja orando e Pedro dormindo. Mas por que esse preguiçoso está dormindo? Preguiçoso? Você não sabe como é que era um preso chegar até dentro da prisão que ele passou durante o dia. Estava cansado, mas Pedro está dormindo. E é interessante, meus irmãos, enquanto Herodes preparava o cenário de festa, de humilhação, para acabar com a vida de Pedro, Herodes aqui tipifica o diabo. O diabo, ele tem sede de fazer a festa da tua desgraça. O inimigo de nossas almas tem sede de fazer festa da tua derrota. Herodes preparando os detalhes: amanhã eu mato esse cabra. E Pedro dormindo. Sei lá. Cabeça rolada, estou no céu, vou ver meu Jesus. Mas eu vou dormir. Só que enquanto Pedro estava dormindo, o dono da terra decide entrar sem pedir autorização. Eu não vou repetir. O dono da terra disse: eu vou entrar em cena e eu não preciso pedir autorização para agir. Tem alguém aqui nesse culto? Aleluia, eu estou sentindo Deus. Na noite anterior à apresentação de Pedro para a sua morte, Pedro dorme. Ele está acorrentado. Soldados o guardavam, porta de ferro o cercavam. Mas de repente a Bíblia diz no versículo de número 7: o Senhor olhou do céu e disse assim: anjo, vem cá. O anjo, tu vai entrar em cena, é agora. A igreja está orando, alguma coisa tem que acontecer. Eu vou mostrar para esse povo: quem manda na terra sou eu. Anjo, desce lá, prepara para tirar meu servo da prisão, porque eu ainda tenho propósito na vida dele. O anjo começa a descer, ou seja, na prisão uma luz brilhou, a luz da glória dos céus brilhou. Oh glória! O anjo entra, e é interessante que o anjo vai tocar do lado de Pedro. Ei, macho, acorda. Eu acredito que ele teve que tocar assim umas 3 vezes. Ô, Pedro. Pedro. Opa. Aí Pedro foi, olhou, e quando o anjo tocou 3 vezes do lado de Pedro, ele disse assim: levanta-te depressa. E automaticamente, quando o anjo falou assim: levanta-te depressa, as cadeias caíram imediatamente. Não existe cadeias que prendem diante da voz daquele que liberta. Uma palavra, as cadeias e as correntes que te prendem vão cair por terra. Aleluia, o anjo declarou, e a Bíblia diz que as cadeias caem. E olha que interessante, olha o que o anjo falou para ele: meu irmão, tu não vai sair assim não. Não. Cinge-te, te veste, coloca a sandália
Irmão, que detalhe, o anjo preocupou até, meu servo não vai sair fugido não, ele vai sair bonito, vestido e calçado, bota a sandália. Esse Jesus é lindo, não é lindo ou não é lindo? Bota a sandália. E olha o que o texto bíblico vai dizer: ei, lança as costas e põe a capa. Olha que detalhe, o anjo falou: cinge-te, bota a sandália e bota a capa. Você vai sair bonito, é como se fosse, vamos contextualizar, bota o chinelo, bota a roupa e o cinto para a calça não cair, e coloca o blazer para sair bonito. Porque enquanto estão preparando a festa, tu vai sair bonito. Tu não está saindo fugido, tu vai sair debaixo do poder de Deus. E é interessante, meus irmãos, e quando o anjo começou a sair, o anjo falou assim para ele assim, ó, me segue. E ele pensava que estava sonhando, que era uma visão no versículo 9. Isso aqui é uma visão. Ele não percebeu a veracidade disso. E quando eles começaram a passar pela primeira e segunda guarda, chegaram diante da porta de ferro da cidade, que precisaria de cerca de 7 homens fortes para poder abrir aquela porta. Quando o anjo chega diante da porta, a porta abre. E Pedro sai. Ou seja, é Deus dizendo: eu estou cancelando a festa da tua derrota. Não, eu vou ser profeta de Deus para a vida de alguém. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que vem junto com o pregador. Essa igreja, ela vibra pela palavra. Levanta a mão, as duas mãos para cima agora. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda, levanta a mão dele para cima mesmo, para ele acordar. E diga assim: a festa que o diabo preparou, diga, para a tua derrota, assim diz o Senhor, está cancelada. A porta vai abrir, as cadeias vão cair, o milagre vai acontecer. Não vai ter festa de luto e de derrota. Alguém pode dar glória a Deus aí aonde você está? O velório está cancelado, a festa de derrota está cancelada. Sai Pedro, sai Pedro, sai Pedro, sai Pedro, sai, abre a porta, as cadeias caem, não vai ter desgraça. Receba, 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 receba essa palavra agora. Espírito de Deus, disseram que você não ia passar de 2020, passou. Disseram que você não ia passar de 2021, olha você aqui. Disseram que você não ia passar de 2022, olha você aqui. Disseram que o teu casamento ia acabar, olha você aqui. Disseram que o teu ministério ia morrer, olha você aqui. Deus manda eu profetizar: não vai ter celebração da tua derrota. Fofoqueiro, futriqueiro, macumbeiro gospel, que está doido para aplaudir a tua derrota, Deus vai frustrar os planos dele. Não vai ter festa, não vai ter festa, não vai ter festa, não vai ter festa. Eu vou cancelar a festa de aniquilamento, de morte, de luto. E sabe o que é interessante? Eu sei que Deus ele nos surpreende. Isso aqui é coisa de Deus, né? Porque a igreja estava orando, mas eles não acreditaram muito quando o milagre aconteceu. Porque quando Pedro foi na casa de Maria, o texto bíblico nos diz, e ele no versículo 11 ele vai reconhecer isso. Ele fala assim, ó: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Ia ter festa, mas o anjo do Senhor me livrou. E ele foi em direção à casa da mulher chamada Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos. E os irmãos estavam lá reunidos orando. Irmão, que coisa instantânea. Eles orando: Senhor, olha para o nosso irmão Pedro. Senhor, vai lá com Pedro naquela prisão. Muda o ambiente, Senhor. Faz um milagre lá, Senhor. E o Pedrão solto, vestido, com sandália, com cinto bonito, que nem do pastor André, assim, da Calvin Klein, né? A capa. Aí Pedro chega lá na porta da casa de Maria e... oh!
A Bíblia diz que uma menina chamada Rode ouviu a batida, foi lá na porta. Ela conheceu a voz de Pedro. Ei, alguém em casa? Aí ela correu lá dentro para os irmãos orando. Ei, olha aqui para mim, Pedro está na porta. O que eles disseram para a menina? Ô menina, você está maluca, Pedro está preso. Nós estamos aqui orando por ele. Nós estamos olhando, orando. E ela vai lá, ela vê Pedro e fala, é ele. Aí tinha uma crença na época que cada ser humano tinha um anjo que tinha a sua cara. E os crentes falaram assim, não, tu está vendo o anjo dele que veio aqui se despedir da gente. Ele vai morrer amanhã. Eles estavam orando e não estavam nem acreditando. Só que quando a Bíblia diz que Pedro continuava batendo e acenava-lhes com a mão para que se calasse, então ele vai dizer assim para os irmãos, ei, abre a porta. Abriram as portas. E Pedro contou assim, ó, o anjo do Senhor me tirou da prisão. Vai contar para os irmãos que o nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Não vai ter festa de luto, Deus me libertou e eu estou aqui, ninguém vai paralisar a obra que Deus vai fazer. Pedro bate na porta. Isso nos ensina que às vezes oramos sem expectativa. Pedro está lá na porta, está nada, oramos sem expectativa, mas Deus responde além da nossa fé. É por isso que eu não preciso ser forte para orar, eu oro na fraqueza. E na dúvida, vai orar que vai dar certo. Deus responde pela fé. E é interessante, meus irmãos, que a festa aconteceu. Ou seja, olha que coisa interessante. No versículo de número 20 em diante, a Bíblia nos diz que Herodes, lá no versículo de número 19, diz que Herodes procurou e não achou Pedro. Traz Pedro, o rei. Pedro não está preso. Alguém vai dizer assim, ele fugiu. Herodes mandou matar todos os soldados que estavam envolvidos na prisão de Pedro. E o texto bíblico diz no versículo 20 que ele, irritado com Tiro e Sidom, ele decide fazer uma reunião, uma festividade de pacto de paz, de aliança, e também mostrar sua glória. E de repente, o texto bíblico diz que ele vai se apresentar diante da massa, do povo. Sabe o que é interessante? Olha como esse endemoniado se apresenta. A Bíblia diz que ele colocou as suas vestes reais. Ele começou a discursar publicamente. E quando ele começou a publicar, os homens começaram a gritar, é voz de um Deus e não de homem. Ou seja, começaram a dar glórias a Herodes. Sabe o que é interessante? O homem que matou Tiago, prendeu Pedro, e o homem que queria esmagar a igreja, ele está se vangloriando, está lá com sua glória. Olha o que é interessante, ouça-me, eu não sou muito de citar essa fonte, mas Flávio Josefo, historiador judeu, ele diz que Herodes, ele se vestiu de uma roupa prata tão brilhante que o sol batia, e que ofuscava os olhos como se fosse um sol. Por isso que as pessoas vão dizer assim, ó, voz de Deus e não de homem. Porque quando o sol bateu nas vestimentas de Herodes, parecia uma estrela, parecia um sol. Então o povo começou a dizer, é Deus, não é um homem, é voz de Deus. E esse homem aqui, a Bíblia diz, porque Herodes não Flávio Josefo não é cristão, ele é judeu. Mas o relato de Flávio Josefo está de acordo com a Bíblia. Porque olha o que a Bíblia diz. E quando ele começou a se gloriar, ele começou a se sentir voz de Deus e não de homem. Eu sou super mega power. Glórias a mim, bendito seja eu sou Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, no mesmo instante, feriu Herodes, porque ele não deu glória a Deus. Quem não dá glória a Deus não permanece por muito tempo. Fala para o irmão, é melhor dar glória a Deus. O texto bíblico diz, irmãos, que esse Herodes, ele morreu comido de bicho. E Flávio Josefo, ele dá um dado interessante. O que ele vai dizer?
ele vai dizer que quando Herodes, a gente pensa que foi na hora, né, que o bicho chegou e comeu ele todinho, né? Mas Flávio Josefo diz o seguinte, que quando ele começou a falar, ele começou a sentir uma dor tão forte no abdômen. E Flávio Josefo diz que ele passou 5 dias com essa dor. E durante 5 dias apodreceu tanto que o seu ventre se abriu e ficou cheio de vermes. E ele inspirou podre em cima do seu leito. Só que a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Ou seja, olha aqui para mim, eu nunca vi quem se levanta contra Deus e a sua obra ficar de pé diante de Deus. Ele foi comido de bicho. Diga para o irmão do lado, foi cancelada a festa. Diga, não vai ter festa. O diabo disse, vai ter festa. Deus fala assim, não vai ter, eu estou suspendendo para sempre a festa. Pode ter outras festas, mas desse homem que não dá glória a Deus não vai ter mais. Ele não vai ficar mais aqui para contar a história. É o eterno Deus dizendo assim, eu estou cancelando tudo que é contrário, tudo é contra a tua casa. Mas a Bíblia diz no versículo de número 24, bota aqui, aqui está o texto do triunfo. Enquanto o diabo dizia, vai ter festa de morte, vai ter festa de paralisação, vai ter festa onde a cabeça de Pedro vai rolar. Enquanto o diabo se levantou, olha o versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Oh glória, tem alguém aqui nesse culto recebendo essa palavra profética? Enquanto o diabo disse que ia ter festa com a tua derrota, a palavra de Deus para você é, vai crescer e vai continuar. Não, vou repetir, vai crescer e vai continuar crescendo. Vai ter multiplicação, vai ter crescimento, vai ter avanço, porque homens passam, reinos passam, impérios cai, mas Deus permanece para sempre. Deus pode estar calado, mas Ele está agindo. Ou seja, eles podem pensar que é cenário de morte, mas para Deus é cenário de milagres na sua vida. Vai continuar crescendo. Eu vou declarar isso na sua vida. Vamos fazer algo profético. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Porque nós estamos, se não diante de uma perseguição física, mas nós estamos diante de uma guerra espiritual. Tu acha que o inimigo fica feliz quando vê você crescendo? O diabo quer festejar sua derrota, sua morte. Então você vai pegar na mão desse irmão do teu lado agora. Pega a mão desse irmão do teu lado aí. Isso. Olha bem nos olhos dele. Olha bem no olho desse crente cheio de Deus aí que Deus colocou do teu lado. E diga para ele assim, ó, o inimigo pensou. O diabo tinha decretado o dia da tua morte, o dia da tua derrota, o dia da lágrima de choro. Diga, mas Deus entrou na cena, quebrou as correntes, abriu a porta e disse, não vai ter festa, vai ter multiplicação e crescimento. Profetiza para alguém, diga assim, vai ter multiplicação e crescimento na tua casa, na tua chamada, no meio da tua família. Não é ponto final, é ponto seguido. Fala para alguém aí, diga, vai ter tempo de multiplicação na sua existência. Ei, vai ter festa sim, mas é festa de crentes, festa de culto de ação de graça, culto de celebração pela vitória conquistada. O diabo não vai festejar a sua derrota. Só quem está vivo aqui dentro desse
neste santuário. Abra sua boca e celebre, porque vai ter vitória, vai ter crescimento, vai ter multiplicação. Deixa eu ver, cadê quem chegou aqui nesse culto? Vai, enche a casa de glória. Oh glória, 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 oh glória. Oh glória, quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Vai continuar. Ora bacana, remalama suri mianara, calamachara, macalamandara, masuri mianarai. Riamando, robiassuri, amanturi, canto, remiaquele, amando, remassuri mianara. Recebe renovo aí. Recebe renovo aí. Recebe renovo aí. Olha você aqui, olha você aqui. Olha você cantando, olha você dando glória. Olha você de pé, de pé, de pé. Celebra, celebra, celebra. Oh! Só quem está vivo adore. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos. Cadê os vivos? Ordena os anjos pra contigo lutar. E Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Olha Deus entrando aí, ó. Olha Deus entrando aí, ó. Comece a cantar com muito louvor. Muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Oh! Com muito louvor. Vai continuar. Muito louvor. Com muito louvor. Meu Deus. Vai continuar, vai continuar, vai continuar. Vai cantar. A gente precisa entender O que Deus está falando. canta. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente Esperar. no que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, É hora, vai. é a hora de vencer. Mão levantada, mão levantada, mão levantada. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Oh! Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invadiu. Cadê a RVA? Cante! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite a de dia. Ele salvou, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Vai! Com muito louvor. Vai! Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Enquanto tu canta, o anjo entra lá. Enquanto tu adora, o milagre está acontecendo. Recebe poder, recebe ousadia, recebe graça. Vai, Pedro, te veste, Pedro. Calça sandália, Pedro. Ainda tem estrada para você. Aleluia! Adeus, adoradores. Oh! Ainda tem estrada, calça sandália, calça sandália.
Oh, aleluia. Veste a capa. Veste aquilo que Deus te deu, porque ainda tem história. Ainda não chegou a tua hora. Tu ainda vai fazer a obra de Deus em muitos lugares. O diabo se enganou quando disse que você ia se matar. O diabo não tem poder para determinar o fim da tua existência. E sabe, você que está me ouvindo e me assistindo agora, acha que é o fim.